Então agora vamos conjugar na afirmativa, que foi o que fizemos na aulinha passada. Só para a gente finalizar a nossa recordação, ok? Eu tenho, I have. Se eu em inglês é I. Tenho, ter é to have. Ter que é to have. Se eu falo I to have, eu falo eu ter. Então, para conjugar um verbo no inglês, eu só tiro o to. Então, eu não falo I to have, eu falo I have. Eu tenho. Você tem. You, mesma coisa. Have, tiro to. Ok? Por isso que eu falo para as pessoas... Deixa eu só tomar uma water, com licença. Que o inglês é, sim, mais fácil que o português. Por quê? O português tem aquele monte de formas verbais. Eu tenho, tu tens, ele tem. Não. No inglês é have para todo mundo. Eu tenho, I have. Você tem, you have. Única regrinha que nós vimos no Simple Present. Isso é Simple Present. Conjugar o verbo. Presente simples. Simples presente. Quando nós chegamos no pronome ele, ela e o pronome neutro, ele ou ela, nós colocamos um S na frente do verbo. He. Ah, professor, então era para estar he haves. Por que está has? Porque é a forma gramatical correta. Por isso que eu estou apresentando essa aulinha unicamente dedicada ao verbo ter. Porque ele tem essa particularidade. A gente não só coloca o S na frente. A gente fala has. A gente tira o V e o E e coloca o S. Por quê? Porque é a forma correta. Eu nunca vou falar porque sim. Porque é a forma correta de se conjugar. Ok? Então vamos lá. Ele tem, he has. Ela tem, she has. Ele ou ela no neutro tem, it has. Acabaram esses três pronomes. Nós temos we have. Vocês têm, you have. Eles ou elas têm, they have. Ok? Conjugamos o verbo, tiramos o to, vimos a regrinha do S. Agora, nós vamos repetir. Eu fui passando direto porque eu gosto de explicar. Mas agora, nós vamos repetir de fato, ok? Então, vamos lá. Eu tenho, I have. Repetindo para mim, I have. Muito bem. Você tem, you have. Repetindo para mim, you have. Muito bem. Ele tem, he has. Repetindo para mim, he has. Muito bem. Ela tem, she has. Repetindo para mim, she has. Ele ou ela tem, it has. Repetindo para mim, it has. Nós temos we have. Volta ao normal. We have. Repetindo para mim, we have. Vocês ou vós. Vocês têm, no caso, you have. Muito bem. Eles ou elas têm, repetindo comigo, they have. Foi isso que nós vimos nas aulinhas passadas. Na aulinha passada. Nós conjugamos o verbo ter na sua forma afirmativa. Hoje, conjugaremos na negativa. Minha garganta está arranhando um pouco, gente. Então, simples. Tiramos o to. Quando são esses três pronomes, falamos has, ok? Agora vamos negar, negativa, a forma negativa. Antes de negar, vamos só lembrar essa regrinha do Simple Present. O verbo comer, por exemplo. To eat. Eu como, I eat, ok? Você come, you eat. Ele come, he eats. Só colocar um S na frente. Que eu já falei. É só para mostrar para vocês que é só botar um S na frente mesmo. Que o have não, porque ele tem essa particularidade e é por isso que nós estamos falando sobre ele. Ok? E o que eu gosto sempre de frisar, que ao invés de ser um pronome, por exemplo, he has, poderia ser Carlos tem. Carlos has. Porque Carlos não deixa de ser ele. Não deixa de ser he. Então, às vezes, ao invés de utilizar pronomes, nós utilizaremos nomes. Ok? Vamos pegar as mesmas frases da aula passada, só que agora vamos negar. Eu não tenho 4 cachorros. Eu não tenho, I don't have 4, aulinha de números, 4 dogs. Repetindo, I don't have
four dogs. De novo, I don't have four dogs. Eu não tenho. Eu tenho um gato. I have one cat. Viram como a gente pode começar a montar palavras com esse nosso diálogo? Porque eu falo que além de uma aula, é um diálogo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Eu aprendo muito com vocês. Então vamos lá. Você não tem 3 filhos e uma filha. You don't have 3 sons. Filhos em inglês, aulinha de árvore genealógica. Filhos homens, sons. Repetindo, sons. Filha, daughter. Repetindo, daughter. Se escreve Daugter, mas é como se fosse D-O-R-E-R. Daughter. Então vamos lá. You don't have 3 sons and 1 daughter. Repetindo, you don't have 3 sons and 1 daughter. Repitam comigo. É importante e eu confio plenamente em vocês. Ok? Vamos lá. Ele não tem que ir. Vamos lembrar que o verbo ter, ele já quer dizer ter que. Então, se eu falo assim, eu tenho que, I have to. Até cantei, I have to go now, I have to go now. Ele tem que, he has to. Ok? Oh, desculpa, o to já é o do verbo da frente que está no infinitivo. Olha, eu já com o pensamento acelerado e lembrando da música. Desculpa, gente. Ter que é have. Então, eu tenho que, I have. Porque eu estava cantando, I have to go now. Vocês vão entender por quê. Ele tem que, he has. Ok? Ele não tem, he doesn't have. Repetindo, he doesn't have. Tem que, he doesn't have. Repetindo, he doesn't have. Tem que, é o verbo to have. Ir, olha aqui, ó, o verbo ir, to go, por isso que eu tava to have to, porque eu já tava acelerado, desculpa, eu fico empolgado. O verbo ir em inglês, to go. Repetindo, to go. Ok? Então, ele não tem que ir. Ó, infinitivo, to go. Repetindo, to go. Como eu disse na aula passada, é importante que vocês peguem um caderno, escrevam assim, verbs, sem o ó, verbs. E comecem a escrever todos os verbinhos que eu venho apresentando a vocês nas aulas. É importante, porque treina também a escrita. Além da nossa audição e da fala, treinamos também a escrita. Olha que maravilha. E vocês vão ter um dicionário de verbos. Nem sei se dicionário de verbos existe, essa palavra, esse dicionário só de verbos. E vocês terão tudo aqui. Ah, como que é ir em inglês? To go. E vocês vão lendo, repetindo e se acostumando. Ok? Então, ele não tem que ir. He doesn't have to go. Repetindo, he doesn't have to go. Lembrando que nós não falamos he doesn't has, porque o S já caiu para cá. Ela não tem que dormir agora. O verbo dormir, anota no caderninho. To sleep. Repetindo, to sleep. Mais uma vez, to sleep. 2 S em inglês tem som de I. 2 S em inglês tem som de I. To sleep. Então eu não falo slap, eu falo sleep. Ok? Sempre que vocês verem uma palavrinha em inglês com 2 S, lembrem-se, tem som de I. Agora, now. Repetindo comigo, now. Se escreve no, mas fala now. Todo mundo, now. Ela não tem que dormir agora. Ela não tem que, parando aqui, she doesn't have. Porque have tem que. Sou repetitivo, gente. Vocês vão me agradecer por isso. Ela não tem que dormir agora. She doesn't have. Dormir, infinitivo, to sleep. Ou um verbinho depois do outro, to no meio dos dois. She doesn't have to sleep. Agora, now. Repetindo. She doesn't have to sleep now. Lendo a primeira, ele não tem que ir. He doesn't have to go. Repetindo.
He doesn't have to go. Ela não tem que dormir agora. She doesn't have to sleep now. Repetindo, she doesn't have to sleep now. Então, let's work. Vamos praticar um pouquinho. Peguem um caderninho, escrevam em português. Nós não temos que comer peixe. O verbo comer, to eat, ok? Repetindo, to eat. Se a gente fosse conjugar, eu como, tiro to, I eat. Só pra gente usar a regrinha. Ele come, he eats. Com um S na frente. Lembrando que o have não bota só um S. Tira o V e o E e fala has. Repito mesmo. Nós não temos que comer peixe. Escreveram em português? Please, por favor, translate. Traduzam para mim, para o inglês. Nós não temos que comer peixe agora. Partindo do pressuposto que vocês fizeram, aqui é a resposta. Nós não temos que comer peixe. We don't have to eat fish. Vamos lá? We don't have to eat fish. Nós temos que comer bolo. Nós temos aqui ó. We have comer to eat bolo. Ok.